Olá, eu queria dedicar esse vídeo de hoje, na realidade, para algumas pessoas que fumam ou as que deixaram de fumar há pouco tempo, que têm medo de ter câncer de pulmão e por algum motivo já pensaram por acaso se existem exames que existem para prevenir isso, né? Na história da pneumologia, então, existiram alguns exames e algumas tentativas de fazer exames para prevenir o câncer de pulmão. Uma delas, que é a mais batida de todas, que é fazer radiografias rotineiras para ver se a gente consegue detectar o câncer de pulmão em lugares mais cedo, né? Na realidade, o que se viu, quando as pessoas faziam a primeira radiografia, tinham um raio-x absolutamente normal. Na radiografia de 6 meses, de 1 ano, já aparecia a doença já espalhada e sem chance de cura, o que levou a inúmeras frustrações para os pesquisadores e para os médicos. Outra tentativa criativa que foi tentada realizar foi, na realidade, coletar escarro, ou seja, as pessoas escarrarem, o material ser analisado em forma para ver se tinha células cancerígenas dentro do escarro, e por acaso, se isso fosse positivo, as pessoas prosseguirem alguma investigação, mas isso também não deu certo e foi visto como foi uma tentativa frustrada. Finalmente, em 2011, foi publicado numa revista de alto impacto que se chama New England Journal of Medicine, que recrutou um número bem alto de gente, de pessoas, que foi na casa de foi mais de 54 mil pessoas. E foram pedidos para rastrear. Metade desse grupo fez a radiografia convencional, que foi feita no dia da apresentação, um ano seguinte e no outro ano seguinte. E a outra realizou, que era o motivo do exame, que chama-se tomografia de baixa dose. A tomografia de baixa dose é uma consequência do desenvolvimento tecnológico dos tomógrafos novos, principalmente na era aí dos tomógrafos multidetectores, que permitiu então diminuir a preocupação, porque uma vez que tem baixa radiação de cada radiografia, permitiu pensar que a gente pudesse irradiar as pessoas um pouquinho anualmente ao longo de uma vida inteira. Esse estudo então foi realizado nos Estados Unidos. As pessoas foram orientadas que tivessem interesse em participar do exame a procurar. Foi espalhados nos Estados Unidos 33 grandes centros. E as pessoas, eventualmente, que eram positivas, que tinham um exame que eles chamavam de positivo, eles prosseguiam a investigação com biópsias, procedimentos e mini cirurgias para tirar o pedaço. Finalmente, algumas pessoas eram de fato diagnosticadas com câncer, outras não. E as pessoas que tinham câncer tinham uma consequência, então, de fazer o tratamento oncológico próprio. Essas pessoas, então, foram seguidas durante mais ou menos 7 anos em cada grupo, e o grupo teve uma questão interessante que foi balanceado também algumas variáveis que podiam confundir e aumentar o risco, eventualmente, de as pessoas morrerem em um grupo mais do que o outro. Então, idade foi balanceada, se a pessoa estava fumando ou não estava fumando, e a raça, se a pessoa era negra, se era branca, se era hispânico. O grupo foi então seguido mais ou menos por 7 anos, e esses grupos então, as pessoas foram contabilizadas para saber se as pessoas continuavam vivas ou se eventualmente tinham falecido. A consequência, então, como resultado, foi de que no grupo relacionado à tomografia de baixa dose, houve uma redução de mortalidade relacionada ao câncer da ordem de 20%. Esse número, ele é bizarro, ele é muito alto, é uma grande vitória para a medicina conseguir esse tipo de número, uma vez que os tratamentos, radioterapias, quimioterapias, eventualmente cirurgias, giram ou nessa ordem ou abaixo disso. Então, fazer um procedimento que a gente consegue reduzir essa mortalidade dessa monta é uma grande felicidade. Além disso, esse estudo foi positivo para uma coisa que a gente chama de stage shift, ou seja, a mudança de estadiamento, para saber se, apesar de ser relativamente intuitivo, mas foi feito na primeira vez que foi documentado que esse tipo de check-up, de rastreamento, ele foi efetivo porque conseguiu de fato diagnosticar em estadiamentos iniciais a doença, no começo da doença, o que permite aos médicos oferecer o melhor tipo de tratamento, que é o cirúrgico. Assim sendo, como uma consequência desse estudo, então, algumas sociedades americanas e europeias começaram a sugerir, então, a recomendação desse tipo de exame. Algumas ressalvas importantes, então. Primeira delas, esse estudo essa recomendação de fazer esse exame não é para todas as pessoas, e sim as pessoas que fumaram bastante ou que deixaram de fumar há pouco tempo. Se você quiser, dá uma lida no blog, que eu vou deixar o link a seguir para saber mais informações a respeito disso.
Em segundo lugar, a ressalva é com relação à positividade de um exame. Fazendo um exame e ele vindo como de fato, olha, Ramiro, eu tenho de fato um nódulo, uma massa ou qualquer coisa que pareça ser que possa ser suspeito para câncer, eu tenho câncer? Não. A chance disso ser extremamente baixa, é na casa de 5%, ou seja, 95, na ordem de 95% dos exames eles são positivos errados, eles chamam falsos positivos. Nossa, Ramiro, mas erra tanto assim, será que vale a pena? Vale, porque se for realmente um câncer, a gente consegue pegar ele em estágios iniciais, ou pelo menos chances são de que a gente pegue em estágios iniciais. Uma ressalva importante a ser relacionada é relacionada aos procedimentos invasivos que servem para arrancar pedaços, ou seja, biópsias são agulhadas, procedimentos cirúrgicos, eventualmente centros cirúrgicos, e isso não são isentos de consequências. Inclusive, alguns desses procedimentos ocasionaram morte, tá? É para baixo de 1%, mas sim aconteceu. Assim sendo, converse com seu médico a respeito, número 1, se a tomografia de baixa dose é disponível no lugar, na cidade onde você mora. 2, se você de fato quer ser rastreado e as consequências, então o risco e benefício de você ser examinado. Tá bom? Um abraço e até a próxima.